desliga, então. Então, vamos lá. Todo o nosso trabalho aqui no Espaço Terapêutico Vida Integral, que fica na Avenida Monte Arará, no número 203, no Jardim Bela Vista, Osasco, é fundamentado no trabalho do Dr. Norberto Rocha Kepp, que é um psicanalista brasileiro que nasceu em 1927. Então, vamos conhecer um pouquinho melhor a teoria do trabalho do Dr. Norberto Kepp, né? Então, vamos lá. Quem que é o Dr. Norberto Kepp, a princípio, né? É um psicanalista, filósofo e cientista social. Fez a sua formação psicanalítica em Viena, fica na Áustria, que é o berço da psicanálise. Isso em meados do século passado. Ele é presidente da Sociedade Internacional de Teologia Analítica, autor de mais de 30 livros sobre metafísica, saúde, sociedade. Ultimamente ele tem escrito sobre física, ou melhor, energética, ganhou vários prêmios a esse respeito. Dirige e apresenta 2 programas de TV, O Homem Universal e Stop a Destruição do Mundo, que estão publicados também, né, no YouTube. Vocês podem acessar gratuitamente. Está lá à nossa disposição esse trabalho lindo que eu recomendo a todos. Ele trabalhou 30 anos no Hospital das Clínicas, onde implantou o setor de psicossomática. O Dr. Antônio gostaria de falar um pouquinho o que é a psicossomática e como que o Dr. Norberto Kepp tratava da turma lá no Hospital das Clínicas. Qual é a premissa? Se o ser humano foi feito pelo Criador, infinito, Pai eterno, perfeito, por que o ser humano adoece? Deus faria o ser humano com defeito? Claro que não. Então, a psicossomática, psique da mente, da alma, psicossoma, que é o corpo, né? O soma é o corpo. Então, as doenças, elas têm um início na mente humana. Então, se a pessoa tem uma mente perturbada ou ela não se conhece, é muito emocional, ela vai ter um sistema límbico permanentemente desequilibrado, com muito medo, com muita ansiedade, com muita raiva. Ela não vai lidar com competência, com as emoções, com os sentimentos. E ela vai fragilizando, vai aumentando a entropia do sistema imunológico dela, vai ficando ácido e ela vai ficar vulnerável às doenças. E através, então, do tratamento do diálogo por associações de ideias, o Dr. Kepp vai ajudando a pessoa, com o método que ele desenvolveu, a conscientizar que os perigos não vêm de fora, que a pessoa mesmo pode aprender a lidar com os problemas que ela, muitas vezes, ela mesma cria, e muitas vezes um problema, se você não sabe lidar com ele, você aumenta ele ou usa o problema que não é seu como pretexto. O senhor falou de uma forma que deu a entender que o perigo está dentro da pessoa, né? Dentro do interior dela, então. Sim. Nesse sentido, né? Porque se a gente tirar o ser humano da natureza, do mundo, o mundo não vai ter guerras mais, poluição, nada. Agora, o mundo sem o ser humano não é a vontade do Criador. Então, nós temos que ter o mundo e o ser humano vivendo em harmonia. Agora, só retomando a sua fala inicial a respeito da questão terminológica de psicossomática, né? Então, psique quer dizer alma e soma quer dizer corpo. Então, quer dizer que o corpo, nesse contexto, ele é um aparelho de choque. Aquilo que a alma já não suporta, o corpo padece. Então, não suporta mais vivenciar tanta opressão interior, no sentido que a pessoa faz na sua própria vida, de medo, raiva, ansiedade, que acaba, então, tendo esse desequilíbrio e vivendo essas turbulências emocionais e desencadeando doenças orgânicas. Então, o que a pessoa não resolve na vida psíquica vai aparecer no corpo. Isso. Agora, se a pessoa conscientiza, se ela resolve, automaticamente o corpo e a alma são a mesma coisa. É que o corpo a gente vê. E a alma a gente não vê, mas pode ver a alma através do corpo, porque o corpo revela como está a alma. Olha que beleza. Isso mesmo. Muito bom. Vamos lá, então. Isso não foi o que disse, eu já ouvi isso aí do Dr. Kepp. Eu também. Eu gostei de ouvir de novo. Vamos lá. Então, o que é a psicanálise integral, né? Como ela compreende o ser humano? Ela compreende o ser humano como um ser humano cósmico, trino. Ou seja, para tratar do ser humano é preciso compreendê-lo que ele tem seu aspecto do sentimento, da sua fé, que está associado à teologia. Tem um aspecto filosófico, associado ao pensamento, à razão, à consciência, ação e realização. Então, o ser humano ele não pode ser abordado e tratado de forma fragmentada,
como é hoje em dia. Então, por exemplo, a gente vai ao médico, geralmente tem especialista para cada parte do nosso corpo. E até para cada órgão vai ter um especialista que vai tratar de um ponto específico daquele órgão. Quando, na verdade, quando a gente entende o ser humano a partir de um viés psicossomático integral, a gente vai perceber que é necessário tratar o ser humano de forma integral, completa, não é, Antônio? Porque se você trata só um aspecto, desprezando o outro, você não está tratando daquele aspecto, você está fantasiando. Você está cuidando só de uma parte sintomática, mas não do que causou aquele problema, que pode estar mais numa parte, no aspecto mais filosófico, ou no aspecto do comportamento e não do filosófico. Então, precisa tratar o ser humano como ele é, integral. E é tão interessante isso, né, que muitas vezes você só trata da doença e não da pessoa, do sujeito, e o que ocorre? Ele, de repente, até elimina um sintoma que é considerado a doença. Mas, porque não está tratando do que está causando, o que ocorre, doutor Antônio? Aquele sintoma que estava aparecendo no fígado vai ser transferido para o baço, ou para o pulmão, ou para a tireoide, ou para a coluna, para o coração, para o sangue também. E outras doenças que são pertinentes, né? Sim. E, aliás, de acordo com a psique de cada um, que nós temos uma personalidade, né? Então, tem pessoas que são mais agressivas. Então, a tendência é ter problemas cardíacos. Sim, né? Que a questão da raiva está ligada ao estômago, ao coração, principalmente. Ao aparelho digestivo. Pressão também. E outros que têm, por exemplo, muita inveja, pode aparecer problemas de pele, por exemplo. E outras doenças que estão mais de acordo com o tipo de personalidade e como ela atua, no geral, na vida, no dia a dia, né? Ou seja, né, o grau de competência para lidar com as suas, vamos dizer assim, intransigências, as situações adversas da vida, né? O que acontece? Vai determinar o grau de saúde dessa pessoa ou doença, né, Antônio? Sim. Vamos lá. Outra informação importante, né? O Dr. Norberto Keppe, ele é um cientista que considera o ser humano como uma criatura de Deus, né? Um ser que foi criado por Deus. Portanto, ele propõe que o ser humano tem a sua origem na energia escalar e que tudo que existe vem da energia escalar, né? E por que energia escalar? Porque tudo que existe tem uma escala de vibração. Então, por exemplo, nós somos seres humanos, então nós vibramos na escala humana, temos uma vibração humana. Depois temos os vegetais, os animais, os minerais, né? E tudo com a sua escala de vibração própria dentro da sua categoria. E todo ser, ele tem uma finalidade. Também. O ser humano tem uma finalidade, que é a finalidade da bondade. Da verdade. Da verdade. E se o ser humano não é tratado nesse aspecto afetivo, teológico, espiritual, como a grande parte da pseudociência ou da ciência moderna faz, não ajuda o ser humano. Porque o ser humano não é um ser mineral, ele não é um ser animal. O ser humano não está evoluindo. O ser humano é um ser feito por Deus e não veio do menor, que é uma lei da física. Então o ser humano veio direto do ser Pai Criador de Deus divino, né? Da divindade. Não veio do macaco, da pedra. Do processo evolutivo. Isso é uma ideia absurda que vai conformando a humanidade num desvio de fantasia patológico. Essa é uma das vertentes que é fundamental como sintoma da megalomania humana. Então, para tratar o ser humano, não pode desprezar o aspecto afetivo. Então, só para corroborar com essa tua fala, é preciso entender que a essência do ser humano é o sentimento amor, o raciocínio verdade e a estética beleza. Esta é a essência do ser humano. Quando nós estamos numa ação boa, bela e verdadeira, estamos vibrando com a verdade, com o amor, com a razão, nós estamos em ressonância direta com o Criador. Estamos exercendo a nossa essência. A nossa finalidade. E muitas vezes a psicologia moderna fala o quê? Que se você está com raiva, manifeste a sua raiva. O que acontece? Se você está com vontade de quebrar tudo, quebre tudo. Se você está com vontade de não fazer nada, não faça nada. Se você está com vontade de comer muito, a felicidade é o prazer. Coma muito, mesmo que você fique gordo, obeso e morra. Então o senhor está falando de questões agora de frustração.
Pois é, deixa a vontade livre. Então, isso é um tema que a gente pode tratar até no próximo encontro. E que também vai passar pelo que nós vamos falar hoje. Hoje também. Na questão da educação. Muito boa. Vamos lá então, Antônio. Continuando. Então a gente pode entender que o universo, a vida, a natureza e tudo que existe são criações divinas. Foram criadas por Deus. Olha que maravilha, né? Uhum. A gente tem que reconhecer, né, que nós temos uma herança. Muitas vezes a gente falando assim, algumas pessoas vão pensar, então eles estão falando de religião. Nós não estamos falando de religião. Estamos falando de metafísica, de teologia. Espiritualidade. De vibração, de energia escalar. É isso aí. De sanidade. A gente está falando de filosofia, de teologia, de ciência. Estamos falando do ser humano na sua inteireza, na sua integralidade, né, Antônio? Vamos lá. Então, tudo que existe é bom, belo e verdadeiro, e na sua origem é assim porque foi criado por Deus. Aí tem um questionamento que pode surgir, a gente sempre fala, né? Sim. Mas hoje a natureza, o próprio ser humano, não é como era no início. Fato. Por quê, né, Antônio? Porque o ser humano... O que ele aprontou? O ser humano não quer uma relação com o Criador, com Deus. Esse é o ponto mais crucial, diria. É o ponto crucial. Porque a grande inveja humana, e a inveja é algo que a gente não consegue explicar, porque as pessoas sentem inveja, mas todos nós sentimos, ou temos essa emoção de inveja. E ela sempre se dá contra algo bom. E qual é o maior bem que nós temos? A própria vida, né? Não é o Criador que nos fez? Essa é a relação primeira que nós temos que ter. É por isso que vem aquele mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Porque pela inveja nós queremos amar os objetos, a fantasia, o delírio. E a nós mesmos, né? E a nós mesmos. Mas se a gente se amasse mesmo, presta atenção. Ué, que mal há? Deixar de amar a Deus e amar a si mesmo. É que a gente usa o termo amor a si mesmo, mas na verdade é a inveja disfarçada de amor, porque sem Deus nós estamos destruídos. Então não, amor, né? Então não há como viver o amor verdadeiro se não for em Deus Criador, Deus Pai. Agora a gente pensa assim, né? Na origem, a natureza é bonita, tudo é perfeito, né? Para fazer uma comparação, uma análise, né? A gente pode pensar assim, o Rio Tietê, por exemplo. Ele, na sua fonte, na sua origem, ele é bonito, é Salesópolis, né? Salesópolis, a nascente de todos os rios é uma lindo, água cristalina, pura. Né? E à medida que vai sendo humanizado, o rio, né, ele vai sendo deturpado, castigado, distorcido, omitido, vilipendiado. Agora, quando a gente pega essa analogia e observa que a natureza, como a gente trata fora, ela é reflexo daquilo que a gente faz com a nossa natureza interior. Então, a gente está cuidando bem do nosso interior, pensando assim? Não, a humanidade não está fazendo isso. Então, quando a gente pensa no Rio Tietê, nas matas, no Pantanal, no ar que a gente respira, né? Tudo, o estilo de vida nas ruas. O estilo de vida que nós temos é doentio. É doentio. E cada vez mais isso fica tão claro, né, Antônio? Cada vez fica pior, né? Não é? Vamos lá. Então é importante perceber isso, que o bem existe por si, tem uma origem que é divina, mas se está deturpado é porque nós estamos atacando o bem. Então a patologia é a gente não ver a nossa própria origem, a nossa própria essência, e por não ver, a gente acha que pode exercer a nossa vontade de destruir isso. E não sentir culpa e achar que isso é normal. Detalhe, o esforço para não perceber isso, esse estrago, causa doença. Né? Vamos lá. Então, nesse sentido, vale ressaltar que o mal é um ataque. Ele não tem essência. Quer dizer que o rio Tietê é poluído. Se a gente não polui ele, quer dizer, então ele não é poluído, ele está. É isso aí. Então a doença, ela não existe por si. Então o que existe é o quê? A saúde. É o ser humano que adoece. Sim. Por conta da escolha dele. Que é doentia, de se alienar, de agredir, de não aceitar a realidade que é boa. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, o mal é o ataque ao bem, a verdade é o belo. Então cada um que faça essa reflexão. Qual o bem que eu tenho na vida que eu ataco? Aí a pessoa vai falar, bom, eu não tenho bem nenhum. A inveja, a pessoa não enxerga o bem que tem. A própria vida não é um bem, o mal então, é um bem. A própria vida já não é um bem? Não é? Estou aqui no mundo. Tem todas as possibilidades. Não é? Então, de repente, tem uma profissão bonita, tem saúde, tem um pai que é legal, uma mãe, um avô que cuidou dele, a avó, o tio, a tia, ou
um responsável, alguém que cuidou de si, ter uma namorada bonita, sabe? Um marido legal, uma esposa gente Quantas fina. coisas que a pessoa pode fazer. Então, Não é? é o bem que ela tem, ela está negando, rejeitando, atacando, resmungando, rabugenta. Então, que cada um perceba como que ataca esse bem na vida. Agora, o que é o fato, né? A pessoa quer fazer esse estrago e não quer sentir-se mal. Porque ela acha que ela está assim por conta das coisas que vêm de fora. Ou de algo que ela não tem, né? Isso, mas na verdade ela não está vendo o que ela tem de bom e fica só observando o que ela tem de ruim. Então, o mal-estar, a doença nesse sentido, é decorrente desse ataque ao bem que a pessoa tem. Que todos nós fazemos. Isso. Em maior ou menor grau. Proporção. Ou mais inveja ou menos inveja. É isso aí. Vamos lá, doutor Antônio. Então, nesse sentido, podemos dizer que o sofrimento ele vem como em consequência do impedimento ao ser. Isso é muito importante. Toda vez que eu estiver sofrendo por algum problema, tem algum impedimento do ser. Ah, tá, mas a culpa não é minha, é da sociedade. Tá, então vamos mudar essa sociedade. Como é que a gente muda ela? Ajudando a mudar a si mesmo, que a partir de cada um a gente consegue interagir com o outro de uma maneira mais consciente. E o momento exige que seja Isso, assim, né, Antônio? Exatamente, o Porque momento exige. A maior transformação e a maior mudança, ela começa no interior de cada um de nós, né? Então, a gente quer que o mundo seja melhor, que haja justiça social, que as questões políticas, econômicas, sociais, habitacionais, enfim, todas que são aí, são demandas da nossa realidade, que precisam ser resolvidas, né? Mas se tiver um ser humano doente, revoltado, ele vai conseguir influenciar para que isso aconteça? É muito certo que permaneça assim ou até piore, porque vai se ver como vítima. Fica emocional, identificado, projetivo. Não trata do que não precisa vai tratar. cuidar do que é essencial, que é a causa do problema. E se vendo, se conhecendo, vai saber lidar com essa situação, se ajustar, se organizar em grupo. Você vê que tem muita filosofia, ou muitas filosofias, pregando, e até religiões, o mundo ideal se dá por aqui, o mundo ideal se dá por ali. Mas quando Cristo vem e fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, quer dizer que ele diz isso porque nós estamos negando esse caminho, que é uma conduta de amor e de justiça. Sim. É uma conduta de verdade. Sim. Não é procurando religiões ou procurando os ismos, a seita, os dogmas, o ocultismo. Nós já temos tudo dentro da gente. Aliás, o senhor acaba de dizer algo que é pertinente à ocasião. O ser humano já tem tudo dentro de si para ser feliz. Feliz. Já está lá. Vamos lá, então? Então, hoje, doutor Antônio, a gente vai trabalhar com essa palestra aqui, né? Educação de limites, educação de filhos com limites, ou educação para conscientizar, educação e conscientização, que é a mesma coisa. Sim. Né? Então, vamos lá. Temos uma imagem muito bonita aqui, que a gente vai estar falando de hoje, de um dos pilares do que sustenta a sociedade, porque a micro-sociedade é a família, né, Antônio? Então, mas pela inveja, a família já é algo muito atacado pelas mídias, super. Pela academia, uma parte da academia ataca muito. Algumas religiões, inclusive, também fazem isso. Alguns pseudo-religiosos pagãos usam da estrutura da igreja para atacar a família também. Então precisa prestar atenção nisso. Família é uma criação de Deus. Então é um bem na nossa vida. Vamos lá, então. Então a gente tem aí, ó, o pai, a mãe, né, o filho, né? Vamos lá. Como é o ser humano desde o nascimento? Vamos ver como ele é? Então a gente vai falar daquelas das fases psicossexuais, né, Antônio? Então, no primeiro momento, o ser humano, dos 0 aos 2 anos, ele passa pela fase oral. Doutor Antônio, como que é a fase oral à criança? Eu creio que quando a criança nasce, o primeiro contato praticamente que ela tem para começar a fazer ou decodificar o mundo externo, se é quente, se é frio, se é amargo, se não é, se é doce, se é áspero. Isso, é pela boca. Então, a boca vai trazendo e formando a memória, como se fosse uma biblioteca que não tem nenhum livro ainda. Tem lá a estante. Aí, cada contato que a criança vai tendo com o mundo externo, através da parte oral, ela vai armazenando a informação ali. Então, em poucas palavras, o ser humano pequenininho, ele começa a conhecer o mundo pela boca. Pela boca. Então, ele conhece o mundo pela boca. Então, é a fase de montar a psique, o contato com o mundo, a fase chamada fase oral. Então, é a fase que ele mama, chora bastante também, né? É a fase da dependência. E quando adulto,
se ele fica preso nessa fase, é o tipo de pessoa que vai acontecer o quê com ela? Então, essa fase é uma fase importante, não é? É, Agora, é uma fase. Se eu não amadureço e não passo por essa fase, quando eu me torno um adulto, eu vou ser um adulto capenga, que não me resolvi, ou que não amadureci. Um adulto capenga, infantil, que não amadureceu, que não saiu da fase. Ele é um adulto preso àquela fase ainda dos 2 anos. é um adulto infantil. Um adulto infantil é um adulto dependente, oralista, beberrão, Então, vamos lá. comelão. É o tipo de adulto que fica preso aos prazeres da mesa, come demais, bebe demais. Em situações, assim, vamos dizer assim, de transtorno, né, emocionais, Verborragia, vai falar demais, vai usar drogas, vai tomar álcool, vai fumar. fumar, enfim, está tudo associado à questão oral. É uma inquietação psíquica, só que a pessoa acha que é devido aos problemas da vida dele social. E não da parte que ele não quer amadurecer. E aí ele quer compensar isso através, porque está nessa fase ainda, através das coisas orais. Então, é a neurose dele, nas situações de neurose exacerbada, a gente vai identificar isso aí no sujeito, né? Come demais, quando ele está ansioso, vai fumar, vai comer, vai beber. Põe tudo na boca. Caneta lá, mastigando. E come, não sente o que está comendo, porque ele não consegue apreciar a comida. Também, porque está ansioso. Né? Porque é uma parte mais viciosa, é mais do vício. E, de repente, até para tirar aquela sensação de angústia, É né? um sintoma. Ela fica aliviando um sintoma, mas não vai na causa. É por isso que ele engorda bastante também. Engorda muito, fica doente, morre por conta disso. Porque... Interessante, né? Então, olha só, a primeira fase, que é a fase oral, ela pode se estender no ser humano adulto, né? Quando não percebe isso, que é assim, apegado a esse aspecto da oralidade. E na fase anal, que nós conhecemos como anal sádica, a criança ela vai começar dos 2 aos 4 anos de idade. Geralmente é a fase que a criança aprende a andar, aprende a controlar os esfíncteres, né? Pede para a mamãe para ir ao banheiro, quer fazer cocô. Já aprendeu a falar. Já isso mesmo. Já está mordendo os amiguinhos. Já está mordendo os amiguinhos. Eles são mais agressivos. Batendo, isso mesmo. E quando se torna adulto, como é que é esse sujeito quando adulto, Antônio? Aí ele é um sujeito que vai pensar só nele, quer tirar vantagem sempre, projeta muito nos outros uma ameaça que está no interior dele, então afasta as pessoas, empurra as pessoas, toma o que é dos outros. Então, uma pessoa muito astuta, que sempre visa o próprio interesse dela, muito egóica, né? O ego fraco, então ela precisa ficar compensando, tirando as coisas dos outros. Então ela pode se tornar um malfeitor, um líder de quadrilha, um banqueiro, um político que quer acumular, não porque quer dinheiro. E o político ele consegue juntar os dois aí, né? Então, e o narcisismo? Junta os 3, Antônio. Olha que interessante, os 3. Porque o político ele fala demais, super dependente, porque ele não consegue... Não é ele que constrói, quem constrói é a sociedade. Ele vai ser sustentado pelos outros. Mas ele consegue enganar os outros, convencer os outros que ele vai ser bom para os outros. E aí ele se locupleta disso aí. Com a pavonice dele, né? Olha que interessante. E além disso é sádico, né? Porque aqui, olha só, a característica do sujeito que está preso nessa fase é agressivo, paranoico, né? Apegado a questões materiais, né? Dinheirista, tem amor ao dinheiro. Vê o dinheiro como tem uma adoração ao dinheiro. É, isso mesmo. Então a pessoa pode até matar pelo dinheiro. Sim, isso mesmo. Mata alguém por causa de um tostão. Tem desejo de poder. Muito desejo, fantasia de poder. Só que quando ela está no poder, ela tem fantasia de ter mais poder. Então nunca está satisfeita. É avarento, tem uma paranoia muito forte, né? Está sempre desconfiada dos outros. Porque como ela tem má intenção... Então ela vê o problema dela em quem? Nos outros, ela nunca vê nela. A má intenção dela sempre é o sócio, é o outro... É o concorrente. É o outro partido. Pode ver como os políticos se entendem bem, né? Ah, que maravilha. Um falando mal do outro. Eles estão sempre se vendo, porque eles estão sempre diante do quê, Antônio? Diante do espelho. O que um fala do outro é o que ele tem também na intenção dele. Isso mesmo. Eles falam sempre a verdade, um dos outros. Isso mesmo. E o que um fala do outro está falando de si. Está falando de si também. E na fase genital, que se estende dos 4 a 6 anos de idade, é uma fase que o menino e a menina eles se descobrem e começam a perceber que o menino tem bigolinho e a menina tem a pepeca. Isso. E aí, que eles são diferentes. E é normal essas curiosidades. Isso. O cabelo da menina fica maior.
Também, o O menino usa menino tem cabelo mais curto. músculo, é isso. O menino usa cabelo curto. Tem as características do gênero, né? Isso, e detalhe, né? Agora, é um gênero que a pessoa não inventa, a gente já vem com ela, faz parte da nossa essência. Já tá lá. Agora, se você quer distorcer isso, Aí é outra é história. uma outra coisa que a gente não vai falar desse assunto hoje aqui. É. Mas quando se toca nessa questão do que é essencial, que foi pela vontade de Deus, que é a criação real, isso é pertinente à aceitação do ser. Agora veja só, Antônio. Quando o adulto fica preso nessa fase, né? A gente vai encontrar um adulto que é muito narcisista. Porque é a fase do descobrimento dos particulares, né? E aqui são como se fosse assim os enfeites que vêm. É a pavonice. É a pavonice, o pavão. Aí eu sou homem, ela tem isso, ela tem aquilo. Eu sou mulher, eu sou mais perfeito. Olha para os meus olhos, meu cabelo como é. A menina fica metidinha já, ela né? se descobre um ser assim. O menino já quer ser achar fortão, sabe, herói e tal. Ele quer ser o Homem-Aranha, quer ser o Super-Homem, o Batman. Agora, quando se torna adulto, é preso nessa fase, geralmente é o marombado. Isso. Aí é o quê? Metrosexual. Metrosexual. Geralmente mania de academia, porque ele não quer que os outros vejam ele bonito. Mas ele quer ter a sensação que os outros acham ele lindo demais. Isso. Quer ser apreciado. Eu sou demais, eu sou uma estátua do Davi, alguma coisa assim. Um deus grego, o Apolo. Um deus grego, um Apolo. Então, vamos lá. Então, geralmente o sujeito ele é muito narcisista. Então, o narcisismo é o aspecto que a pessoa tem de adoração das próprias ideias, o encantamento com ela própria. Isso é importante ressaltar, porque não é só no sentido do aspecto do visual, da beleza. Mas assim, de si mesmo, de se adorar até o que pensa, o que sente, dos planos que tem, que acha tudo que é dela, todo mundo tem que achar que é melhor, senão está ofendendo ela. Egocêntrico também. Gosta muito de sexo em excesso. Então não é que gosta de sexo. Ela usa o sexo como uma fuga narcísica. Uma válvula de escape, até para dominar e controlar os outros. Como um vício, exatamente. Uma vaidade extrema, tem um amor exacerbado pela aparência e algo aqui que está associado a uma ação fraca. Não é muito da realização, né? É mais assim, é o suficiente o que eu tenho para manter aqui a minha aparência, sabe? Porque a pessoa que fica mais na ação, tem uma ação forte, ela fica mais dentro da realidade. Sim, de trabalho, né? Trabalho. Agora, se a pessoa especula muito, se ela está muito nessa fase, então ela começa a trabalhar para ela. Não trabalha pela humanidade, ela perde a ética. Então, nesse sentido, ela não serve. Ela não serve, ela quer se servir dos outros. Agora, é interessante, a gente falou da fase oral, da fase anal sádica, né? E da fase genital. A fase que seria uma fase de superação, que viver nesse mundo é viver nesse mundo material, do materialismo, sensorialismo, né? Seria a pessoa estar na fase transcendental, né? É uma pessoa que consegue superar essas fases. Dá para contar nos dedos, né, Antônio? Quem fez isso, né? Porque alguns passam melhor, outros menos. Outros ficam muito, muito encantados nessa fase e não querem amadurecer, sair dela. Mas todos nós temos uma vertente aqui mais capenga ou outra. Aí a gente precisa conscientizar, porque por conta da inveja, a gente quer ficar realmente preso a essas fases. Agora, nós temos as 3 fases na gente, concorda? Sim, todo mundo passou por isso, que está vivo aqui, né? E aí vai predominar uma ou outra durante as nossas crises. E a gente tem uma tendência maior para essa ou para aquela, né? Agora é importante perceber que quando superamos essas fases é porque a gente não está preso a nós. E sim, a gente está trabalhando para o mundo. O nosso prazer é servir o próximo. Isso, e pode até ser um desprazer, mas precisa ter uma realização única, que se dá pela maturidade e pela ética. Que aí o sujeito passa a não pensar nos prazeres, mas o que vale a pena? O que a razão indica que é... O que devo fazer, não devo. Isso. O que é prudente. O que é prudente. O que é sensato. O que a razão manda fazer. O que é justo. Os ideais, né? Bonito, hein? Vamos lá? Então, na prática, já nascemos obnubilados. O que é obnubilado? Com a visão turva, ofuscada, né? Então, quer dizer o quê, né? Alterados, perturbados, invertidos, com uma dificuldade muito grande em ver a realidade. Por isso, temos de ser orientados pelos pais. Olha a importância que tem. Os primeiros, né? Professores são os nossos educadores, os professores ou responsáveis.
Sim. Principalmente porque temos o hábito de alterar, deturpar, agredir e corromper o que é bom, belo e verdadeiro. Então, desde pequeno, a gente precisa de ter orientação. Porque cada um de nós, por si, a gente faz besteira. Se deixar à vontade, a educação moderna faz muito isso. Acha que tem que trabalhar a pessoa para não frustrar, deixar à vontade. Quem teve uma educação mais rígida, embora com alguns excessos, isso é outra coisa. A gente pode trabalhar. Esse excesso não está certo. Agora, fundamental, a pessoa precisa ser disciplinada, precisa ser corrigida. Perfeito. Vamos lá, Antônio? Então, o que está por trás dessas atitudes invertidas? Vamos ver, Antônio? Vamos lá. Olha só. A inveja. A inveja. Ela é a causa da inversão. Olha que interessante. Está até aqui de uma forma até infernal, né? Infernal, porque a inveja é o inferno, né? Aliás, o pai da inveja, ele vive no inferno. Aliás, ele é morto no inferno, né? Agora, ele é morto e está aqui tentando conduzir a humanidade. E a humanidade tem que abrir os olhos da própria inveja para não aceitar isso. Tentando não, ele está conseguindo. Está conseguindo. Está no poder, né? Os poderosos estão na mão deles. Vamos lá. Então, vamos ver, né? Inveja vem da palavra invidere, do latim, né? E que quer dizer o que, doutor Antônio? Quer dizer, prefixo de negação, inveja, ou in não. Videre, ver. Então, inveja quer dizer não ver. Não ver o quê? Não ver a realidade. Não ver o que é bom, belo e verdadeiro. Então, a gente tem uma imagem aqui que representa bem essa definição, né, Antônio? Olha lá. Temos um sujeito aqui que está com a cara amarrada. Mão para trás, né? Desconfiado. Mãos para trás, desconfiado, né? Não confia no quê? Na beleza, olha só. Realidade. A realidade está aqui à sua volta. É um paraíso, né? E representa bem nós, cada um de nós, a humanidade. Que a gente está num paraíso. E que devido à inveja, está aqui uma atitude de não ver, olha os olhos dele vendados, né? Rejeita a visão do paraíso. E esse bem que ele não aceita fora, ele também rejeita dentro dele, no interior dele. Porque a ingratidão começa aqui com Deus. A pessoa ingrata, a ingratidão é a inveja. Porque o contrário de inveja é gratidão. É ver, né, Antônio? É ver. A gratidão é a visão. De tudo que tem, a constatação do que tem. É a consciência. Então você, olha só o que eu tenho. Que bom. Obrigado, Senhor, pelos benefícios de todos os dias. Porque ontem eu estava vendo a abertura da novela Gênesis, por acaso, né? Aí vi só aquele pedacinho. Então, olha como as religiões, as mídias fazem uma alegoria falsa. Então, coloca que a Eva, ela ficou tentada por um fruto. E aí o Adão foi enganado por ela. Aí essa parte até foi legal, porque ele fala que ele acusa, né? Foi a mulher que você me deu, Deus. Por isso acusa Deus, né? Aí ela fala, né, mas foi a serpente que você... Então, um acusando o outro, né? Aí a serpente, não sei o que ela diz aí, né, que na verdade ela projeta tudo, né, que você, Deus, que me pune então, a culpa é minha, né? Foi ele que escolheu isso aí. Mas coloca muito assim, como se a gente fosse vítima, inclusive, de uma tentação que Deus coloca no meio do paraíso, que é o prazer, ele dá o prazer pra gente à vontade e depois não quer que a gente realize. Todo mundo não passa por uma fase assim? Pô, por que se é tão bom isso que eu estou pensando, isso que eu quero? Eu não posso fazer. Isso não pode, eu não posso fazer por quê? Justamente porque que Deus é ruim assim, né? Porque tem consequência, né? Então, mas não é tão bom. É que dá muito prazer de estragar, corromper o que é bom. Isso, vamos lá. Então, aqui, olha que interessante, né? Um exemplo de inveja, ó. A criança está mamando aqui. A criança, quando está mamando, ela está recebendo o amor da mãe, está sentindo o perfume da mãe, né? Tá sendo amamentada, acalentada. Ela sabe que está sendo protegida, acolhida. Sim. Tem continentes. A mãe é que cuida de mim. Eu não tô. Eu tô cuidado. E o que ela faz desde pequenininho? Ela já começa a rejeitar. E ela morde o seio da mãe, empurra com a unha. É muita voracidade, às vezes ela quer um, quer o outro ao mesmo tempo. E ataca. E não mama de direito. E ataca a mãe, né? Então isso é uma forma de inveja. Exato. Ela tem muita coisa ali à vontade. Tá à sua disposição. Só que ela não consegue se satisfazer. Então, porque está ansiosa. Desde pequenininho a gente já ataca o bem que recebe. Então já nasce com esse troço, né? Com a inveja. Olha aqui, a mãe fala pro filho: menino, vai escovar os dentes. Não quero não.
Quem gosta de escovar os dentes quando é criança? Até depois de velho. A gente também não gosta, mas agora a gente tem maturidade, né? Sabe que precisa, Sabe né? que precisa, senão tem as Ó, consequências. Se você não vai escovar os dentes, qual é o resultado? Olha aqui, ó. Enfeia, beleza. Pra que serve os dentes? Pra mastigar, pra comer, também beleza, O né, Antônio? equilíbrio também, né? O corpo, Tem né? tudo a ver, né? É. A mastigação tem tudo a ver. E olha que interessante, né? A pessoa, então, não cuida, ela ataca o bem que tem. Então, desde pequenininho, está atacando o bem que tem. Né? Menino, coma salada, não coma só carboidrato. Mas eu não quero, eu não quero gosto. doce, quero picolé, quero chocolate. Quero tomar refrigerante. Refrigerante. Quero comer pão. É. Mortadela. Mortadela, nossa. Né? Coxinha. Nossa. Tá ficando com vontade já, né? Olha o Antônio todo assanhado aqui. Ó. E a criança não, mas olha, quando fala para comer McDonald's, olha o vício, né? E até o pai acompanha, né? Olha que orgulho que o pai tem do bitelinho então, dele. mas é uma agressão, né? Porque tem criança que tem essa obesidade mórbida que morre. Sim. Nós não tínhamos casos aqui no Brasil. Mas agora já tem, isso já é uma coisa recorrente. É doença isso daí. Uma doença social e humana, que é retroalimentador, né? E os pais são responsáveis. Quer dizer que a estrutura dessa parte oralista já é uma estrutura que a sociedade se aproveita disso. Já que o povo é invejoso, infantil, então, vão fazer muita propaganda e ganhar dinheiro com eles, enfiando essas porcarias aí. É isso aí. Vamos lá pro próximo. Então, isso mostra que essa criança está presa que fase, Antônio? A fase oral. Fase oral, né? Fase oral. E essa aqui, Antônio? Ó, aqui tem inveja aqui? Tem. Por quê? Porque a pessoa vai brincar, se ela não é cuidadosa, ela fica muito agressiva. Então ela se sabota. Então ela dá um jeito de quebrar o pé do outro. Podia estar curtindo as férias, se divertindo e se machucar. Isso, justamente quando tem alguma coisa legal, ela dá um jeito de se machucar. Né? Vamos lá. E aqui, ó, tem os amiguinhos lá brincando e não está participando. É porque é tímido? Não, é porque ele se acha acima dos outros. Não quer partilhar com os outros e está preso a alguma frustração que ela não quer aceitar. Ela deve estar com alguma vontade, está aborrecida, porque alguma vontade dela não foi feita. Então ela acha que, eu não vou lá não, eles não gostam de mim, eu não sei o quê. Aí se isola, se coloca como vítima, né? Porque na verdade se coloca como vítima, mas na verdade está se colocando acima dos outros. Interessante, é o dono da bola geralmente. E se acha coitadinho. Então, né? Olha só. Isso é uma forma de inveja. Uma forma de inveja. Mas será que o adulto faz isso? Faz. Nas festas, por exemplo, o adulto, em vez de compartilhar, de estar lá junto com o pessoal, se socializar, não tá legal aqui não, vou embora. Pô, por que não fica lá? Em outro lugar é melhor. Chega no outro lugar, tá bom? Porque fica com muita ansiedade, porque não aguenta de inveja. Chapa o coco logo, bebe muito. Briga com todo mundo. Ou briga com alguém pra estragar aquela festa. Passa mal, não pode até não brigar, mas passa mal. Tá com dor de cabeça, passa até mal mesmo, porque não aguenta de inveja. Tanto bem que tá recebendo, tanta alegria, não suporta a alegria. Não aguenta ficar no bem. Vamos lá. E agora que interessante, né? Ó, passa a noite jogando, tá vendo? Se distraindo aqui, se destruindo de certa forma, muitas vezes, né? E olha que interessante, no outro dia vai para a escola, quer ir para a escola? Não aguenta, né? Porque está exausto. Então essas mães que deixam o filho até 2 da manhã à vontade, são contribuindo com o quê? Mães assassinas. Está contribuindo com a ignorância do filho. Vai condenar o filho depois a ser um adulto fracassado. Tem que, nesse momento, frustrar a criança para que ela saiba que amar tem limites, a criança, né? Amar. Nesse sentido, educar e conscientizar. Amar é fazer ele não quer ir para a escola, e a escola representa o quê? Desenvolvimento, aprendizado, frustração, porque ele precisa de limites, disciplina, precisa acordar cedo, precisa fazer a lição. Porque a escola, de certa forma, ela está moldando a criança para o mundo do trabalho. Para viver no coletivo, na produção. Precisa. Como é que vai se sustentar na vida? Então, se não tiver uma utilidade. Uma referência de modelo. Uma referência, exatamente. Vamos lá. Olha esse aqui, tem inveja aqui, Antônio? Tem. O que ele está fazendo? Tá destruindo o brinquedo, né? A própria menina cortando o cabelo da boneca que ganhou, pode ser estraga dela, a boneca. Pode não ser, quebrando deve ser um boneco aqui, né? Se for o Papai Noel, tá certo. Se for a Barbie, também tem que cortar a cabeça mesmo. Então a criança está destruindo o bem que tem, né? O brinquedo serve para distrair, né? De certa forma. Ela ganhou, é um presente. Criança ganha presente. Interessante, né? Se você não aceita o presente... Deixa também lá, dá para o outro. E agora no sentido analítico da coisa, o presente. O presente, o aqui, o agora. Você destrói também. Você fica insatisfeito com o que tem, então você destrói. Vamos ver.
E aqui, ó, não arruma o quarto, olha só, Bagunça tudo tudo. bagunçado. Uma pessoa que não organiza a casa, né, ela cria, quando criança, a jovem, adolescente, Ela não vai ter uma vida organizada, vai ter uma vida desorganizada também. isso é Nos interessante. negócios, nos Isso. estudos. Porque essa bagunça da casa revela Nosso a bagunça interior psíquico. Isso, interior da pessoa. E quem tem uma bagunça psíquica não consegue Nem- se estabelecer É desorganizado na vida, nas né? relações profissionais, É estudo. indisciplinado, não é produtivo. E A olha que pessoa corre, interessante. corre, corre e não produz. E ela, para fazer essa mudança, tem que se frustrar muito, hein? Porque a Se mudança conscientizar é isso, muito. porque a questão está ligada à vontade. Não quer se frustrar. E quando a pessoa começa a arrumar a sua casa, isso mostra que ela está arrumando o O interior, interior dela. dela. E a pessoa se sente Bem. bem. E quando ela não tá, ela tá muito na vontade dela, ela acha que é porque a vontade dela não está sendo satisfeita que ela está insatisfeita. Na verdade é o contrário. Mas é o contrário. Ela quer ficar só na vontade e não quer fazer o que é certo. E esse caso aqui, Antônio, ó, A mesma coisa, né? tem que ser o primeiro sempre. Ao invés de ele aceitar que participou, Que pode melhorar na que próxima. ele tem alguns que chegaram atrás dele que não foram tão bons quanto ele. Nem chegou no quarto, né? Nem chegou, e ele chegou ali e ele está com raiva porque ele queria chegar em primeiro. Mas será que ele queria mesmo? Porque se ele quisesse chegar em primeiro lugar, Se esforçaria mais. ele estaria bem ali agora. Puxa, eu cheguei aqui, não cheguei lá ainda. Mas vou chegar. Mas ele vai admirar como o outro chegou. E ele vai saber que o outro, reconhecer que o outro foi mais dedicado, mais disciplinado, se empenhou mais. E ele vai pensar o quê? Como Na próxima eu vou conseguir. superar ele. Porque eu vou fazer também igual ou até melhor. Isso, Né? é isso aí. Vamos lá. E esse caso aqui? Geralmente as mães falam assim, mas ele nunca fez isso. Quem já não viu uma cena dessa no supermercado? Isso é inveja, Antônio. Super inveja. Não é? Porque a criança está agredindo quem aqui? Tá agredindo ela e o pai, né? É, E a mãe. E as mães geralmente falam assim, mas eu nunca fez isso aqui, ele já estava dando sinais do que ia fazer, só que não foi Isso. corrigido antes. Aí chega o estopim e já era. O que acontece com algumas pessoas que eu já tive contato que aconteceu cenas assim? A mãe não sabe lidar com uma frustração também. Isso é importante, Antônio, frisar. Aí passa a ideia para o filho que ele pode tudo, que ela tem vontade também. Então ele vai acessando o exemplo dela e quer copiar. Então eu também tenho vontade. Então eu vou fazer. A mãe não tem firmeza, porque a própria vontade dela também está com raiva que queria ser feita. Claro que ela pode ter a vontade dela, mas ela como adulto não pode passar para o filho. Ela se controla, mas deixa o filho se controlar. Aí ela não sabe lidar com isso, com o Porque filho. aquilo que ela não trata nela, que ela não Também não corrige trata nela, o filho. ela não corrige no filho. E o filho não segue o que você fala, ele segue O que a gente faz. e Né? ele pega tudo o seu sentimento. Aí a mãe chega em casa, fala que no mercado não vai bater na criança que não pode. Às vezes bate. E às vezes bate. Mas aí quando chega em casa, quando ela bate, acontece uma outra coisa depois. A mãe se enche de culpa. Se enche de culpa. Aí ela fica morrendo de dó do filho. E aí vai começar a Aí vai agradar o filho de novo. Aí o filho pensa, tá vendo? Aí cria o filho sem vergonha, né? Isso, fica um safado sem vergonha. Ele vai manipular a mãe depois. E a mãe vai se deixar Agora você manipular. imagina um filho quando está com 14, 15 anos, Quem é que vai segurar isso? ele tem vontade de matar, de roubar, de ser traficante. Bater na mãe. Bater na mãe, bater na esposa, bater na Pai. mulher, matar a namorada. Isso. Porque não ela foi controlar. Isso, ele aprendeu que tem que só fazer a vontade dele. É isso aí. Olha a falta de ética e a corrupção que tem nisso. Vamos ver, Antônio. Agora olha que interessante, ó. Opa. Foi? Travou. Peraí. Aí tá aqui, a gente falou nessa questão de controlar o reizinho da casa, a rainha da casa. Os pais vivem para servir os filhos. Essa é a regra da educação atual? Parece que sim. Resultado é um filho que vai ser depois um delinquente. E até o termo que a gente usa agora, que é a minha princesa, meu príncipezinho, meu reizinho. Então. Tá errado. Isso a gente tem que ver, né? Como é que geralmente lida com essas situações? Vamos ver, Antônio? Ó, muitos pais fazem o seguinte, enfiam a cabeça onde? No buraco, porque, ou seja, inveja, censura, Não quero ver. não quero nada. ver o problema, Então, não quero saber do problema, não quero lidar com nada. tem uma atitude de avestruz, né? Outros fazem o quê? Uma super proteção, coloca numa bolha, como se o filho não tivesse contato com a realidade e não soubesse o que está se passando, como as coisas são. Lógico, tem que saber explicar no nível deles, sim, né? Mas tem a censura também. É outra forma de censura Isso, aqui. que é não dá a falar, verdade, não falar nada. tudo muito calminho, tudo com medo de milindrar. Não mostrar como que a coisa é, né? Tratar da criança, ajudá-la a ter contato com a realidade, com a Isso, vida. pra ela ver a intenção dela.
Ou então vai para o outro extremo, né? Que é outra forma de censura, né? Gritaria, né? Vai convencer? Não, porque a gritaria, o desequilíbrio, a criança percebe. Então tem alguma coisa errada. E essa criança vai se apropriar dessa fala e vai ser um adulto histérico. Isso. Quantos homens eles vão resolver as coisas em vez de conversar? Vai na porrada, vai no grito. Às vezes é uma gritaria, é até coisa feminina nesse Isso, sentido. Né? é mulher. Exacerbadamente É falando. uma atitude feminina. É. Faz escândalo e tal. E no sentido não que as mulheres são assim, não, mas as mais assim, neuróticas. Mulheres neuróticas e homens neuróticos. Acabam tendo atitude feminina. Porque, assim, porque eles copiam a mãe. E detalhe, não uma coisa só aspecto bom, aspecto mais doentio, neurótico. Vamos lá. Olha o outro excesso, né? Vai pra pancadaria. Isso aí não resolve. Você censura, isso não é educação. Dá até cadeia pra essa mãe. E essa criança vai pro conselho tutelar. E o filho vai se achar uma porcaria o resto da vida. Então vamos naquele ver. cenário. Desculpa, Antônio. Peraí, deixa eu voltar aqui, pessoal. Meu Deus do céu. Anterior. Desculpa aí que eu fui adiante demais. Anterior. Eu vou ter que finalizar e voltar rapidinho. Pera aí, gente. Você viu qual é o quadro, né? O 20... eu sei qual que é. Tá bom. É esse aqui que eu parei, aí eu amplio. Pronto, vamos lá. Então, é o excesso aqui, né, Antônio? Então, pelo exposto, o que a gente deve fazer, né? Precisamos considerar que educar é ensinar a criança a ser sã, visto que já nasce invertida, com problemas de inveja. Por isso, quer viver no princípio do prazer. E para conseguir isto, quer que sua vontade prevaleça para dominar as pessoas a seu redor, e principalmente quem? Os pais. Os pais. Olha que importante. Isso é importante. Então, educar é conscientizar a criança. Porque se a criança não for conscientizada, ela vai se manter na estrutura dessas fases mais primitivas. Vai se tornar um adulto que é neurótico, que só quer o prazer. Dependente, agressivo. E a gente não... Ser humano nenhum tempo, ou seja, a gente não tem prazer em acordar cedo. A gente não tem prazer em fazer o que é bom. Mas a gente tem muito prazer em corromper, em ficar na preguiça, em comer demais, brigar, ficar só na nossa vontade. Mal, então todos tempo, nós. Corrompendo. Vamos lá. Ciente disso, a função dos pais é ajudar os filhos a sair do egocentrismo e a fazê-los pensar nos outros também. O problema surge quando os pais não agem desta maneira, permitindo que os filhos tenham poder sobre eles. Pausa para reflexão. Vamos lá. Agir pela vontade é realizar os desejos neuróticos que o ser humano apresentou nas 3 primeiras fases da vida. Fase oral, anal e genital. Ou melhor, de dependência, agressão e de prazer imediato, evitando uma conduta madura, agradável e positiva. Todos os indivíduos desanimados e pessimistas são fixados nesses primeiros anos da existência. O livro A Libertação da Vontade. Esse livro é um livro fundamental para os dias de hoje. Totalmente. Senão a gente não vai saber lidar. Verdade. E não tem nada mais assim bem elaborado como ferramenta de conscientização para essa problemática de educação. Então, uma leitura recomendada. Do Dr. Norberto Kepp, A Libertação da Vontade. Editora Proton. Vamos lá. O que os pais precisam perceber ou até conscientizar, né? Vamos lá. Que nossos filhos são sempre um espelho que reflete nossas ações boas e más. Então, a menina se espelha na mãe, o menino se espelha em quem? No pai. No pai. São as referências primeiras, né? Se não nos afligimos quando eles fazem algo de que não gostamos, não temos o problema que vemos nele, né? Porém, se nos irritamos, é bom verificar o que aquele comportamento representa para nós, pois certamente será algo que não estamos admitindo em ver em nós mesmos. Então a pessoa não vai lidar com aquilo nela. Toda vez que ela estiver diante do problema, ela vai reagir com censura e agressividade. Então o menininho aqui copia o pai, por exemplo, né? E o pai não sabendo corrigir, ele pode copiar também a mãe. Aliás, é muito comum, né? Copiar os dois, né? Mas ele pega, nós pegamos sempre aquela parte mais doente. Agora já é possível entender por que ficamos tão irritados quando nossos filhos são agressivos, teimosos, medrosos e inseguros. Porque eles revelam para nós aspectos da nossa personalidade também, de como nós somos, né? A sociedade toda é unânime que quer acabar com a violência dos bandidos, dos crimes, né? E a gente acha que acaba com isso com polícia e cadeia. Não é. Então, isso é o sintoma. E o governo e os banqueiros adoram isso, porque a sociedade se esfacela. O tecido social, que é a juventude,
está toda perdida. Não tem referência, né? E não tem referência. Então, o que nós precisamos ver? Qual é a causa disso? Tratar a causa. Isso. Daí a questão da interiorização, da conscientização. Das artes, da educação. Sim. Vamos lá. Uma educação transversal, né? Então, no fundo, as pessoas precisam perceber que está sempre diante de um espelho. Seja o filho olhando para o pai olhando para o filho, o empregado olhando para o empregador, o professor olhando para o aluno, o aluno olhando para o professor. As relações, elas revelam... País para país, regime para outro regime, né? Ideologias políticas, religiões, está sempre diante de um espelho, se vendo. Aquilo que nós não admitimos, nós não gostamos que está no outro... Não queremos lidar no nosso interior, que a gente não quer ver. A gente vem quem? A gente fica incomodado nisso no outro e fica só falando aquilo. Isso. E fala, e o outro também fala. Agora, isso não quer dizer que o outro não tenha um problema. O outro tem um problema, mas quando você está identificado, você vai falar emocionalmente daquilo. Só que você esquece de ver os problemas de quem? Os próprios. Aí, não interiorizando, você não vê o seu problema, que existe, está lá, controlando você, e só fica projetando no outro. Isso é imaturidade. Então, por exemplo, um país que fica nessa polaridade, nessa dicotomia, de acusação de direita e esquerda, é um país que vai refém da vontade estrangeira. É um país que nunca vai ser nação. É um povo que não está distraído, né? Amadurecendo, está na fase anal, narcísica e oral. Vamos lá. Por isso, desde a mais tenra idade, os filhos precisam ser bem orientados para que se desenvolvam normalmente. Olha que interessante, né? Então, é interessante que a criança participe das atividades da casa, da comida, fazer a comida, limpar a casa, fundamental, arrumar o seu quarto. Para começar com disciplina, porque a casa é de todos. Então, criança que não ajuda colocar o tênis no lugar, limpar o próprio tênis, tirar o copo da mesa, ajudar a lavar. Interessante, né? Dar responsabilidade para ele, por exemplo, ajudar a limpar a casa, o carro. Cuidar do carro junto com o pai. Né? Carro que serve a família. À medida que for crescendo, porque tem o salário, ajuda a pagar a conta, porque é responsabilidade também, pagar uma conta de água, uma conta de luz. Se você não pede para ajudar, nem ajudar, ele tem que contribuir. Contribuir, porque ele está usufruindo. Senão a pessoa vai achar... Vai ser servida. Isso, vai alienar. Então, uma forma de corromper é você censurar e não colocar essa situação. Porque a vida é assim, vai exigir isso dessa pessoa. Aí a pessoa vai achar que o mundo está para servir ela e não vai se dar bem na vida, não. Vamos lá. Do contrário, ao longo da vida, tornar-se-ão adolescentes delinquentes e ou adultos infantis, dependentes, revoltados, doentes, criminosos, etc. Aí, os vícios tomam conta, né? Tá vendo lá a turma aí, ó? Tudo mimado. Em síntese, educar é uma questão de atitude em direção à bondade, beleza e verdade. Portanto, educar é conscientizar com afeto as atitudes negativas que impedem a criança de aprender e de se desenvolver, tanto no aspecto emocional como intelectual e, em consequência, na sua realização, para que no futuro seja um adulto equilibrado, uma pessoa realizadora e feliz com a vida. Bonito, né? Não é? Então, né? Daí essa questão de a gente estar sempre propondo esse processo de interiorização, que é o nosso trabalho aqui, né, doutor Antônio? Sim. Mostrar que o aspecto patológico é bom ser visto. Porque, no geral, a gente não aguenta ver patologia nenhuma. E fica todo mundo correndo com teorias, com censura para esconder o problema. Na verdade, o interessante é ver o problema, porque quando a gente vê, a gente tem a oportunidade de corrigir. Agora, quando o pai, a mãe, a escola, as autoridades políticas, o governo fica censurando, aí não ajuda. Aí o problema vem à tona. Então, pega, por exemplo, os tempos atuais, os programas jornalísticos. Nossa. Então, que cria um terror, bandido matou não sei quem, assaltou não sei o quê. É só isso, né? Só que eles colocam só o aspecto para gerar raiva e medo na sociedade. A celeuma, né? Nunca mostra, não mostra. Não mostra como a pessoa chegou ao crime, quem é o pai dele, quem é a mãe, como ele foi educado. Não coloca lá um psiquiatra, uma autoridade, psicólogo, psicanalista, um pensador, conforme aquele caso, para debater aquele caso. Não mostra de onde vem, o bairro, a identidade do contexto que gera aquela delinquência. Para a sociedade conscientizar que aquilo é um sintoma. Não ficar censurando e com medo, e assustado, mais polícia, mais autoridade. Aí a sociedade fica nessa histeria, numa emocionalidade, e não resolve o problema. Agora, coisa importante, né? A gente observar isso, né, Antônio? Que
você falou já da mídia, né? E que ela tem um aspecto muito negativo no sentido de só mostrar problema, né? Só mostra problema. E não parece que não existe nenhum projeto bonito que está aí à disposição e que está acontecendo, né? Porque o fatalismo ele é fundamental para você doutrinar o povo. Fatalismo quer dizer o seguinte, não tem esperança nenhuma, Isso. o povo fica com medo e desesperado ele fica afastado de Deus, da espiritualidade. E usam essa questão para oprimir e fazer a pessoa ter uma perspectiva da vida muito negativa. E aceita qualquer coisa, porque ela vai falar, mas eu estou vivo. Eu não morri ainda. E a gente está propondo aqui que é importante ver o problema, conscientizar, para ter uma atitude à altura da consciência, né? O trabalho do Dr. Kepp, que é uma socioterapia, é um trabalho de esperança. Sim. Porque se nós estamos vivos e se tem tanta gente boa tocando o mundo com a lavoura, com o trabalho, tantos professores, etc., nós vamos superar essa fase ruim. Sim. Mas superar com muito trabalho, conscientizando as causas verdadeiras da delinquência humana. Que está no interior de cada ser humano. Dentro de cada um de nós. Vamos lá. Então, aí tem uma frase bíblica de Provérbios 22:6. Olha só. Ensina a criança o caminho que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Daí a importância da gente ter as bases muito bem sólidas, fundamentadas, né? Para que a gente tenha uma vida com qualidade, né? Enfim, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. Tem aqui algumas informações. Bom, vamos lá. Antônio, hoje a gente fez uma apresentação de uma palestra, então esse formato é um pouco diferente, né? Sim, não teve muita interação, mas esse formato vai ser mais interessante, inclusive para o pessoal ver depois no YouTube. Isso. Então, como nós discutimos praticamente no decorrer de toda essa nossa apresentação, seria interessante agora o pessoal que está assistindo fazer algum comentário. Uma ponderação, tirar alguma dúvida, algum comentário, né? Fique à vontade, né? Agora é com vocês, tá bom? E depois a gente finaliza. Então, por favor, abra o microfone, fale o nome e teça o seu comentário. Boa noite, Valdemir. Boa noite. Doutor Antônio, doutor Valdemir também, e todos aí, né? Sim. Aqui é o Odair. É o Odair? Acertei? Acertou. Tá vendo? Conhece a voz, né? Já conheço a voz. Então para mim, esse tema é muito assim, relevante, né? Porque o conteúdo que vocês passaram, né, de primeiro momento, apresentaram o Dr. Kepp, né? O esquema dele, o método de ensino, o próprio ser como cientista para nós. Então foi muito bom e depois vocês entraram nas fases, das fases nossas, né? De criança até agora. Interessante assim, porque eu me encaixo, como eu escrevi aí mesmo no chat, eu me encaixo em todas as fases, né? Mas graças a Deus, eu estou buscando estudar um pouco, estou fazendo gestão de conflitos. Que legal, né? Tá lá. Eu consegui ver muitas situações que eu estou focado numa fase aí, não é o caso de eu falar, mas assim, é interessante que com a trilogia do Dr. Norberto Kepp, o quanto que nos ajuda a gente ver isso em nós e aos poucos ir mudando, né, também com a análise, a importância da análise. Então vocês assim, estão de parabéns para levantar esse assunto que mais uma vez é muito relevante, né? Os pais precisam conhecer tudo isso daí, por exemplo, no casal novo, né? Já participar de uma leitura terapêutica com vocês, para quando tiverem os filhos, ou seja, antes mesmo eles se conhecerem para saber lidar com os conflitos de uma criança, desde um pequeno processo de inveja, né? E eu tô assim, é muito legal mesmo, você continue assim, parabéns. A gente agradece a sua fala, a participação, e a gente faz até uma propaganda aqui do nosso trabalho, né? Porque a gente é psicoterapeuta, né, Antônio? Sim. Então, a gente recomenda que se a pessoa tiver interesse em fazer análise, converse conosco, entre em contato. O telefone é 989-880317, né? Ou então o e-mail é prof.valbz@yahoo.com.br, para a gente poder conversar e de repente marcar
porque um encontro, né, para fazer uma consulta. as pessoas precisam, tem muita gente que precisa de uma ajuda da psicanálise para lidar com os problemas emocionais, de depressão, de paranoia, de censura. E aí, conforme o interesse, pode ser o doutor Antônio que pode atender, pode ser a doutora Cirlei, a doutora Angelina, pode ser eu também, enfim. Porque a questão do problema é essa de se você não trata, não lida com isso, depois toma corpo, né? A somatização pode ficar muito adiantada e aí e quando o senhor fala somatização, não é só orgânica. É interessante perceber que a gente pode pensar na somatização, por exemplo, de intrigas sociais, espiritual, a pessoa levar a vida triste, né? Ou então nunca está trabalhando, está sempre insatisfeita, desempregada. E a pessoa acredita naquilo, né? Que para mim não dá mais. Eu já passei a fase. Você está esperando a hora da morte, né? Então. Só que até lá ela está dependendo dos outros, enchendo o saco. Né? Alguém tem que sustentar, alguém que não trabalha, alguém trabalha para sustentá-la, né? Por isso que é importante o Odair estar fazendo esse curso de gestão de conflitos, na faculdade trilógica, Kep Pacheco. Também conhecida como FATRI, né? FATRI, né? Faculdade Trilógica. E nós podemos dizer que somos os primeiros alunos a estudar lá. Viu? Nós chegamos a fazer o curso técnico de trilogia. A gente fez o curso de introdução à trilogia analítica no ano de 2000. Isso. Lembra? Sim. Nós somos a primeira turma. E dos cursos dos cursos. A gente está fazendo lá quase todos os cursos, porque tem, a gente faz. A gente está lá, a gente não sai de lá, né? Agora nós estamos fazendo teologia, né? Teologia clínica. Mas é importante também divulgar, e bom que tem um aluno falando, um colega nosso, sim, porque a gente precisa estar junto essa ferramenta aqui Que maravilha, não? Dessa reunião que nós estamos fazendo aqui agora, que está gravado, vai ficar no YouTube, e a gente está colocando outras lá. O nosso propósito é esse, é difundir para as pessoas terem acesso, para a gente nutrir a ideia de conceito da sanidade e da libertação. Porque a sociedade hoje ela é escrava dessa fase dos vícios. A sociedade é escrava de um modelo de educação que, na verdade, está escravizando. Então, as pessoas estão muito fanáticas. E nós precisamos amadurecer que Deus não é sadismo. A gente põe muito em Deus. Que Deus está punindo a gente. Por que deixa a gente aqui com essa miséria? Deus está castigando. Não é não. Deus avisa. Se vocês não mudarem esse comportamento, vai cair sapo do céu. Vai ter problema, né? Vai ter problema. Mas ele avisa, manda o filho dele, manda os profetas. E dá o dia pra gente, todo dia o sol tá lá, tá aí o ar, tá as flores. Então vamos ler um pouco, vamos estudar um pouco, fazer um esforço ético de buscar a razão, né? Agora eu vou até falar. Então, só para essa parte desse trabalho nosso, ele precisa de vocês também. Sim, para divulgar, né? Para a gente ajudar o pessoal. Já que o senhor falou de algo de Deus, né? Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte, né? Que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, aquele que lê a palavra, que lê a Bíblia, ele se apropria de um conhecimento que é um testamento, que ali está a sua herança divina. Então, até a Bíblia quer dizer testamento, Novo e Velho Testamento. Então, há todos os seus direitos em Deus. A Bíblia ela tem a verdade de Cristo ali, né? E de Deus. Quer dizer, de Yeshua, Hamashia. Mas, o que acontece? Se nós temos inveja do Criador, então, o que a gente faz com a palavra dele? Com as revelações? Né? Abandona. Tem um aspecto, quando fala da Bíblia, de ler, joga de qualquer lugar, em qualquer lugar. É coisa de velho, coisa de religioso, de fanático. Então, é um livro científico, filosófico, de conduta, de autoconhecimento. Então, aí fica procurando autoconhecimento na Kabbalah, isso é coisa ocultista, e acaba lá mesmo, no fanatismo, na alienação. Então, a Bíblia tem que falar isso, né? A Bíblia é um livro muito importante. Sim. E nós precisamos desmistificar que a Bíblia é algo de evangélico, de crente. Toda pessoa que tem percepção de Deus, Pai, do amor, ela é crente. Então é livro de crente, sim. De quem acredita no bem, no amor, na verdade, na ciência. Até porque se você não for crente em Deus, você vai ser crente nas suas próprias ideias, que são muitas vezes delírios, né? Nós não temos próprias ideias. Entre aspas, né? Quando está com as próprias ideias, está no mundo do prazer, que é a patologia. Aí entra aquele pai da inveja. O demônio. Então vamos lá, pessoal. Alguém mais gostaria de falar? Porque a gente vai encerrar daqui a pouco.
Oi, é o Elcio? Sim, tá boa já. Tá ótima. A voz tá boa. Tá bonita. Vamos lá, Elcio. Essa voz é linda, Elcio. Obrigado. Eu tava pensando aqui no que vocês falaram. Tenho filhas e filhos. Tenho a pequenininha de 1 aninho e o mais velho de 28 anos, que graças a Deus ele não deu nenhum problema, né? E aí eu fiquei fazendo aqui um pensamento com relação ao que ele falou da Bíblia. Então a gente começa desde o princípio, onde Deus deu para nós, para a humanidade, o que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho. Não é? E aí a gente fez o que a gente fez. E por tanto amar a gente, ele continua fazendo isso. Todas as vezes que um homem e uma mulher se unem, aí ele vê graça dentro dessa família, ele abençoa com um filho, que não é nosso, é dele. Ele apenas colocou nas nossas mãos que a gente o criasse. E se a gente não tiver essas vertentes que vocês acabaram de colocar, a gente acaba fazendo mais uma vez aquilo que os fariseus fizeram e que a gente faz o tempo todo. Daí a importância que a gente tem na criação dos nossos filhos, porque amanhã depois não dá para reclamar e transferir a responsabilidade e a culpa. A responsabilidade, a culpa é nossa. E a gente teve uma criação dura, né? O Paulo sabe disso. E os pais chegavam junto. E aí quando a gente se torna adulto e a gente lembra disso, a gente fala, por graças a Deus, que o meu pai e minha mãe me mostrou o chinelo e o chicote na hora que precisou. E que hoje eu não posso ter vergonha e também não posso me omitir a dizer para os meus amigos, por exemplo, que quando precisa, eu dou um chinelado na boca do meu filho. Para mostrar para ele o mesmo limite que minha mãe e meu pai me mostrou, e que hoje, graças a Deus, eu me tornei no homem que eu me tornei. Então, essa responsabilidade com relação à criação dos filhos, ela é muito séria. E deixar correr frouxo, né, dar o celular para que ele não te enche o saco, deixa ficar na frente da televisão a noite inteira, porque daí ele te perturba. Ou seja, você só está tirando de si a responsabilidade e transferindo para aparelhos. E depois, ó, a maioria deles estão aí na rua, entregues à bebida, prostituição, né, com arma na mão, querendo ser o bambambam através de bandidagem, por aí vai. Então, assim, o livro que o Antônio falou, né, o conjunto de livros, né, esses 73 livros que a gente tem, que é o manual que Deus deixou pra gente, ele precisa ser usado, e usado até do jeito que fala, porque lá fala, corrija seu filho, porque ele nasceu doido. Lá fala mesmo, seu filho nasceu com paranoia. Se você não colocar na linha, depois não adianta reclamar e falar, ó, Deus que fez isso, ou o meu vizinho, ou o professor dele, ou foi na empresa que ele se frustrou. Assim, eu sou muito grato mais uma vez, né, ao trabalho que vocês fazem. Procuro levar o máximo de pessoas que tiveram ao meu alcance, porque através desse trabalho, né, trabalhos como que a gente vai conseguir colocar pessoas, né, para nos representar amanhã depois, né, colocar gente com essas que vocês vêm treinando, para ser os nossos líderes, né? Porque só assim, senão não tem outro jeito, não. Obrigado pela fala, viu? Eu que agradeço, vocês são especiais na nossa vida. Obrigado. Então a gente vai agradecer a presença, vamos lá, da Bárbara Penha, acredito que aqui é a Pedrina, né? Casa do Músico Católico, da Cláudia Arcanjo, olha que nome bonito, do Elson Paz, da Janete Lovato, Jaqueline Oliveira, minha colega de faculdade, do Marco Antônio de Souza, do Odair Siqueira, da Priscila Brandão, da Rojane Rodrigues, da Silvia Tafarello, da Cirlei, que está usando o meu nome aqui, né? Do Walter Cavalieri e da Vicky. É isso aí. E a Ana Carla está aqui também, Mapele Cirilo, né? Então, o Elcio disse o seguinte, conforme aquele psiquiatra Samitiba diz, né? Ele fez um livro. Quem ama educa. E aí eu complemento com o Dr. Kepp e com o texto nosso aqui, ó, que se a gente não disciplinar as crianças para o mundo, porque elas são de Deus, como você falou, Elcio, os pais que educam os filhos ou que criam os filhos para eles mesmos, pela vontade deles, corrompem, são imaturos. E nós precisamos fazer um trabalho na sociedade para levar esse conceito de educação, para corrigir esse erro de educar os filhos, criar os filhos para a própria vontade, né? Para alienação. Então,
Então é isso. Então na próxima